No Algo a Dizer de hoje, recebemos uma convidada cuja trajetória une conhecimento técnico, propósito e coragem. Jenny é ela, bacharel em Direito no Brasil, educadora parental e pós-graduanda em Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual. Ela também se especializou em Psicologia Positiva pela Harvard X e vem se aprofundando em inovação e cultura de saúde em instituições como Harvard e a Universidade de Maryland. Sobrevivente de abuso sexual na infância, ela transformou sua história em missão: educar para proteger. Como ela mesma defende, informação não expõe, protege, dá voz e rompe o silêncio que ainda mantém tantas crianças vulneráveis. Hoje vamos entender como essa transformação acontece na prática. Jenny, que prazer! Muito obrigada por atender aqui ao nosso convite, por se dispor para estar aqui nos estúdios do Brazilian Times, sendo entrevistada, expondo a sua história e sendo inspiração para tanta gente. Ô, Ana, eu que agradeço esse espaço, né? E antes de qualquer coisa, antes de todas esse currículo, né? Eu estou aqui hoje como defensora mesmo da infância e da adolescência, como uma pessoa que quer trazer luz a esse silêncio, né? Que a gente ainda tem muito para falar sobre essa questão do abuso. Enfim, eu hoje sou defensora da infância e da adolescência. Esquece todos esses currículos aí que você falou. Mas me conta, você não dá para pagar. Sim. Então a gente tem que saber um pouco. Você tá lá no Brasil, tá aqui nos Estados Unidos, tá morando aqui? Sim, hoje a gente mora aqui, a gente está estudando, né? Procurando conhecimento. E eu só tenho que agradecer mesmo a minha filha por ter me dado essa oportunidade. Como é o nome dela? Ana Sofia, Ana tem 4 Sofia, aninhos. minha xará. Ela e meu marido, né, que também tá me apoiando, que hoje ela tá lá com ele para eu estar aqui. E foi através dela que eu vim parar nesse assunto, né? Para prevenir mesmo e evitar. Eu sei que não é possível a gente evitar, a gente tem que tentar evitar ao máximo, mas foi sobre ela e sobre a minha maternidade que eu vim parar sobre esse tema de prevenção, sobre parentalidade, que é a minha paixão é falar sobre parentalidade e, em consequência, falar sobre essas prevenções. Ela foi a grande inspiração para que você pudesse dar esse pontapé para começar nessa jornada. Com certeza, para mim e para o meu marido, né? Porque nada melhor do que uma criança vulnerável na sua frente para te trazer as suas sombras e você olhar e falar, caramba, talvez aqui eu consiga ajudar. O que eu não fui ajudado, eu consigo ajudar com a minha filha e, em consequência, as outras crianças. E foi isso que me startou para esse tema da parentalidade, né? E como eu já tinha feito direito no Brasil também, eu vi que existia lei, mas talvez não existia como aplicar. E eu quis juntar justamente essas questões das leis, do direito, com a parentalidade, com a prevenção ao abuso sexual, para realmente a gente trazer esse enfoque, né? E esse tema tão necessário nos dias de hoje. A melhor forma de abordar o assunto, porque é um assunto muito sensível, dentro de casa principalmente. As pessoas, elas acham assim que tocar no assunto, ainda mais hoje, que a gente vive num mundo que é muito difícil você diferenciar alhos de bugalhos. Não é verdade? Então, assim, as pessoas, elas não têm, assim, uma capacidade interpretativa tão aguçada quanto nossos avós tiveram, nossos bisavós tiveram, era mais preto no branco. E aí você leva um assunto desse com uma proposta de falar é proteger, educar é proteger, para trazer isso para dentro de casa, é difícil, não é não? Ana, eu vou te falar que o principal tabu nesse tema de sexualidade, principalmente, porque aí o que acontece? A primeira coisa que a gente confunde sexualidade e sexo. A gente não consegue pensar, principalmente na infância, o sexo dentro da sexualidade. E quando isso acontece, que vem reverberar todos esses problemas psicológicos, porque a criança não consegue absorver o sexo. Então, a primeira coisa, gente, mito mesmo. Quando eu falo sobre educação sexual, eu estou tirando o sexo da sexualidade. O que é sexualidade? Sexualidade é como a gente se vê no mundo, como que a gente sente o prazer do mundo. Eu estar aqui com você nesse momento, eu estou executando a minha sexualidade, porque eu estou aqui tendo prazer em falar. Então é esse prazer em viver que é a sexualidade. Não tem nada a ver com sexo. Aliás, o sexo está dentro da sexualidade adulta e não da sexualidade infantil. E quando a gente deixa esse silêncio a respeito da sexualidade dentro de casa chegar,
mora o perigo por quê? Porque o perigo... E se hoje vocês puderem lembrar só de uma frase, vocês lembrem, por favor, disso, gente. O abuso não começa no ato. O abuso não começa fora de casa. O abuso, ele está no silêncio que a gente tem com as nossas crianças. E, principalmente, o abuso mora dentro da nossa casa. E a gente é induzido a acreditar que não, que é fora. E não, gente, o abuso está dentro, infelizmente, assim, dentro das nossas casas, dentro dos nossos relacionamentos. E isso, nós temos números que a gente pode, né, mostrar, estudos científicos de vários e vários anos, do mundo inteiro, mostrando esses números pra gente. Isso é que eu acho assim, mais complexo de você abordar, porque é uma coisa muito incidente. Nós temos regiões no Brasil que elas são muito conhecidas. Aquela região ali amazônica, aquela região... Ilha de Marajó. Ilha de Marajó, que todo mundo hoje comenta, mas o caso já vem de longas datas. Temos ali também o Vale do Jequitinhonha. Então, tem várias regiões assim que a prostituição infantil é um assunto bem pesado. E começa, como você falou, dentro de casa, porque é muito comum que pais em situação que nada justifica, mas numa situação de miséria, chegam e tratam a criança como uma mercadoria e leva para aquela pessoa, para aquele profissional que passa ali de vez em quando e abusa da criança, e a criança vira um ganha-pão. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre as vulnerabilidades, a criança está dentro dessa vulnerabilidade, mas principalmente as vulnerabilidades sociais, é algo muito mais amplo, né? Isso aqui daria outro podcast se a gente fosse entrar nesse caso. Por quê? Porque muitas das coisas que acontecem dentro das casas é por vulnerabilidade financeira, é por vulnerabilidade de ignorância mesmo, a pessoa não saber, não conhecer sobre o assunto, mas principalmente por necessidade básica. A gente não consegue lidar com a criança, com os pais, por exemplo, pensando em educação sexual, em educação positiva, em vários assuntos, se ele não tem o ganha-pão de casa, se ele não tem uma casa, ele não sabe se mês que vem ele vai ter dinheiro para pagar um aluguel, vai ter dinheiro para comprar uma comida. Então, assim, antes de qualquer coisa, antes da gente poder falar com esses pais sobre mais uma responsabilidade que a gente dá para eles, isso deveria ser da gestão pública, né? Deveria vir, esses estudos sociais deveriam vir através deles, mas infelizmente não é um cenário, é o cenário ideal e não está disponível no mercado ainda, né? Essa questão de que a vulnerabilidade social não está presente. Então, para a gente trabalhar a prevenção dentro dessas famílias que, além disso, ainda não tem nem condição financeira para comprar um pão e veem a criança, a mulher, como mercadoria, que aí a gente já entra dentro de outro assunto bem polêmico, né? Que é a questão da objetificação das mulheres também, que hoje no Brasil já, graças a Deus, a gente conseguiu a lei de misoginia. Então, assim, falar da infância não como objeto é algo muito recente. A gente tem menos de 100 anos na história que a criança não é considerada objeto. E é algo muito delicado porque bate na nossa vulnerabilidade. E a gente aqui hoje não está trazendo culpa para os pais, nem para os avós, nem para... Nós estamos trazendo responsabilidade para a sociedade, porque a prevenção, ela não é só da família. Se teve um abuso, se aconteceu um abuso, é responsabilidade de todos nós, é responsabilidade de uma escola que não viu, é responsabilidade de um médico que não viu, porque a criança dá sinal. A criança fala, às vezes, e a última alternativa dela é falar com a voz, mas ela demonstra através dos seus comportamentos. Fisicamente, às vezes, tem alguma marca e não é que ninguém vê. É porque não é falado, não é trago a consciência para a pessoa olhar e falar, opa, isso aqui pode ser um abuso. Né? E a gente vai trazer aqui casos de abuso que eu, inclusive, acho que durante esse nosso bate-papo, as pessoas vão interpretar e falar, caramba, então eu fui abusada. E realmente é isso. Porque não é falado nem o que é abuso. A criança não se dá conta do que é e cresce com aquela sensação de que, não, esse é o meu padrão, esse é o meu normal. O normal é esse padrão que eu vivi. E aí, como não fala, como não tem um diálogo, uma comunicação aberta, nem na sociedade e nem em casa, tá tudo normal. Até o dia que eu me deparo com o verdadeiro normal. Inclusive, tem um livro do Gabor que chama O Mito do Normal, que é extraordinário, que fala sobre essas normalidades, né, da sociedade. Entre elas, da criança ser um objeto mesmo de troca. E hoje que a gente está conseguindo falar sobre algo diferente, assim. Agora, você falou ainda há pouco que a gente não está querendo, de forma alguma, trazer nenhum tipo de
culpa sobre os pais, mas assim, a gente precisa falar sobre a omissão de muitos que muitas vezes permite que a coisa vá adiante e às vezes, ao invés de proteger, coloca uma carga de culpa na criança. Existem os pais que, de fato, às vezes acabam passando pelo infortúnio da situação por outros fatores, mas existem aqueles que fazem vista grossa, porque o perigo muitas vezes mora dentro de casa. E aí? Então, eu vou até colocar os números aqui para eu não falar errado. E, inclusive, se tiver como depois colocar para o pessoal acompanhar com a gente. Eu vou trazer aqui dados do Brasil e dados dos Estados Unidos, para a gente poder ver que é um problema mundial. Né? E, inclusive, os dados se parecem. Dentro dos dados do Brasil, 82,5% dos casos são casos de pessoas conhecidas. E quem são esses conhecidos? Pais ou padrastos, que são 40%. Irmãos, primos e outros parentes, que é 37% dos casos, e os avós, que é 8% dos casos. E dentro desses 82%, 95% é feito, e o abuso é cometido pelo homem. Então, a gente tem mulher também? Tem, mas é uma cultura muito machista. Por quê? Porque homem, poder, a cultura do estupro que está sempre muito ligada aqui dentro desse nosso diálogo, que daria outro tema também para a gente falar sobre isso. E aqui nos Estados Unidos, 91% dos casos de abuso são conhecidos da criança. A família entra como 30% dos casos, estranhos apenas 9%, ou seja, já cai por terra quando a gente fala que o abuso acontece fora da nossa casa. E que a mídia prega que é um monstro, que a gente vai encontrar na rua. Isso infelizmente, a gente ainda não tem internalizado de forma coerente entre a mídia e entre o que realmente é. E é por isso que a gente tem que trazer esses dados à tona mesmo, para mostrar que 61% das pessoas é conhecida, 30% das pessoas é da família e só 9% das pessoas são desconhecidas. Isso são dados daqui dos Estados Unidos. Aqui, 91%, no Brasil, 82%. Então, são números muito próximos. Muito similares. E por que talvez as diferenças de números do Brasil com os Estados Unidos está em torno de algumas porcentagens? Porque no Brasil já começou esse movimento de conscientização, as pessoas já estão começando a falar sobre, então já está começando a chegar esses números reais. Mas aqui nos Estados Unidos, de 10 casos que existem, apenas um é notificado. Então, quando a gente fala aqui que esses 91% aqui é de um caso só que foi lá falar. Então, se teve um caso, na verdade são 10. Então, se teve 1.000, são 10.000. Esse número é muito chocante, sabe? Para mim, quando a gente fala sobre essas subnotificações, fica mais do que claro que é porque a pessoa realmente não tem consciência do que é para falar, para ir lá e explicar. Olha, isso aqui, eu sofri abuso, e a gente não tem esse mecanismo de conversa, né? E o lugar que tem que ser falado é o lugar onde é o perigo, que é dentro de casa. Se a gente vai falar dentro de casa de um assunto tão importante, mas é dentro de casa que acontece, por que os pais vão querer abrir canal de conversa? Por que a família vai querer abrir canal de conversa? Então, dentro disso, a gente precisa, como sociedade, realmente assumir essa responsabilidade e falar, olha, a gente precisa falar, a gente precisa quebrar esse tabu de silêncio mesmo, porque é algo muito sério. Muitos pais precisam ser educados, assim como os filhos. Na verdade, não se ensina o que não se sabe. Então, antes da gente ensinar para as crianças, e é aqui, eu falo assim, do fundo do coração, a gente não deve culpabilizar os pais, a gente não deve culpabilizar a escola, mas, na verdade, quando a gente fala sobre isso, a gente está responsabilizando. Responsabilizando por quê? Porque quem mais tem amor pela nossa criança é os pais. Quem mais tem apreço em querer cuidar, em querer falar sobre isso, são os pais. Então, somos nós, como pais, que precisamos nos educar emocionalmente. Porque a gente não sabe, né, Ana? Se você for conversar aqui agora, talvez a gente vai saber aí 5, 6 palavrinhas sobre emoção. Raiva, medo, chorar. Mas que tanto de raiva que você está sentindo? Não sei. O que você está sentindo? Não sei. Nem emocionalmente a gente consegue lidar com isso. E é o primeiro passo para as nossas crianças começarem a abrir também. A gente se vulnerabilizar na frente deles e falar, olha, o papai e a mamãe não sabem, né? A gente vai precisar aprender juntos, mas a gente pode caminhar juntos. E existe um caminho para isso. Existe um caminho para educação emocional, existe um caminho para educação sexual. E se a gente tem dificuldade, a gente precisa pedir ajuda. O que a gente não pode fazer é continuar com o ciclo do silêncio dentro das nossas casas.
romper com o ciclo desse silêncio é uma das propostas da campanha de conscientização que é feita no mês de abril? Sim, aqui nos Estados Unidos o April Blue é justamente essa questão de vir trazer à tona o abuso sexual infantil. Junto dele as violências, a exploração sexual, enfim, sobre todo esse mundo, universo sexual infantil, dos abusos da violência. E no Brasil é em maio, que é Maio Laranja, que também tem esse poder, né? Mas nós temos 12 meses no ano. Se a gente tira um mês para falar sobre isso, é muito pouco. Porque é um assunto e é algo que acontece todos os dias dentro da nossa sociedade. A gente precisa realmente trazer voz de uma forma mais potente nesse mês de abril, mas a gente precisa também ter consciência que a educação sexual, a educação emocional, ela precisa ser feita de forma sistemática dentro das nossas casas. A gente pode ter, hoje, inclusive eu vou disponibilizar gratuitamente o e-book falando sobre como fazer isso dentro de casa, como pelo menos tentar abrir esse canal de comunicação com as crianças através de livros educativos, que inclusive tem um que é o Pipo e Fifi, que eu sou apaixonada, que pode ser de 0 a 12 anos de idade, dá para trabalhar. Tem um que é do como os bebês foram, de onde vêm os bebês, que é o Gogô, que é uma cegonha, né, que é onde a gente usa para falar. Mas dentro do livro tem eu tô até com eles ali, esqueci de trazer para cá, mas eles estão ali, enfim. Tem os corpos humanos mesmo, falando de verdade. Porque se a gente não trata isso de uma forma verdadeira, dá nome para as partes íntimas, a gente tem dificuldade de falar o nome. Falar vagina, falar vulva, falar pênis. E a gente tem essa dificuldade. Por quê? Porque para nós, dentro da nossa casa, na nossa criação, isso era proibido. Era como se fossem palavrões. É proibido. Mas você falando sobre isso agora, eu me lembrei de um vídeo que viralizou nas redes sociais, de uma professora, ela cantando uma musiquinha. E é uma coisa assim, de uma forma bem... É uma forma bem lúdica de tratar um assunto tão sério e ensinar para a criança que aquilo é sério. Eu lembro mais ou menos, eu não quero espantar ninguém aqui com minha voz cantando e com meu inglês, que eu não lembro direito da letra, mas era alguma coisa que ela falava assim: "These are my private parts". Aí ela tocava e mostrava. Então ela dizia mais ou menos assim: "Estas são minhas partes privadas, são minhas partes pessoais. Eu não quero que você aperte, eu não quero que você toque, eu não quero. Se você tocar, se você fizer, se você apertar, eu vou contar para minha mãe, vou contar para minha professora". E uma musiquinha bem legal, sabe? E ela interpretando, a coisa viralizou. Então a gente percebe que dá para fazer. Dá para fazer sem escandalizar, sem que não tenha o tom educativo que a gente procura. Você não concorda com isso? Com certeza. Inclusive, uma das musiquinhas que eu deixei disponibilizadas no e-book, ela fala: várias partes do meu corpo tem, cabeças, braços, pés e pernas também. Algumas partes ficam bem guardadinhas e ficam embaixo da minha barriguinha. Aí fala sobre as partes. Nelas não pode tocar não, que a gente precisa ensinar para as crianças sobre a questão da intimidade e privacidade. Porque tem hora que a gente precisa falar o óbvio, né? É lógico. A intimidade não tem que ser gravada. Não tem que ser tocada, ninguém tem que acessar. Sabe? E isso é algo tão recorrente que a gente vê hoje com as redes sociais. E é algo também que eu bato muito na tecla. Essa questão da gente estar colocando a nossa privacidade ali. E às vezes a gente não repara. A gente tá colocando os nossos filhos de biquíni. Às vezes nossos filhos só de calcinha. E aí tá acontecendo alguma coisa engraçada. Você tá ali filmando e mostrando pra todo mundo. E o que é que você tá ensinando? Isso é privacidade. A gente precisa ensinar que isso são coisas que têm que ser mantidas guardadas. E se alguém vier tocar, eu vou contar pra quem? Pra minha rede de proteção. Quem que é minha rede de proteção? Meu pai, meu avô, meu tio, minha professora, o meu médico, o policial. E aí vai depender do contexto. Só que a gente precisa lembrar que se uma criança está sendo violentada dentro de casa, que deveria ser a rede de proteção é justamente os predadores dela, ela precisa contar com outras pessoas. E essas outras pessoas somos nós da comunidade, que a gente precisa ter esse olhar atento para isso. Então, realmente, eu deixei até uma atividadezinha para a pessoa fazer com a criança sobre o semáforo do toque, no e-book, o semáforo do toque, onde pode tocar, onde não pode, porque aí... E aí entra essa questão. Eu deixei explicadinho como você vai falar com a criança. Eu deixei bem assim, bem didático, porque realmente é um tema que precisa ser tratado com a criança de forma lúdica. Música, livro, atividade de colorir. E são oficinas, né, que são, assim,
tem uma gama de atividades que a gente pode aplicar com as nossas crianças. O que a gente precisa ter? Consciência e conhecimento. Sabe que uma coisa que eu acho bem preocupante, que a gente deveria trabalhar nas nossas crianças também, é a questão da ameaça. Porque o abuso, ele não envolve só o ato violento, que já é terrível por si só. Mas o adulto, ele sabe, o adulto que faz isso, que chega nesse grau de perversidade, ele sabe como ameaçar para manter a criança calada. E eu penso que nós deveríamos ter um meio de preparar a criança também nesse sentido. Se te ameaçar, mesmo que ameace, fala, papai não vai morrer, mamãe não vai morrer. Existe já algum movimento nesse sentido de também preparar a criança para a ameaça? Porque você falar para uma criança, olha, se você contar, eu mato seu pai, eu mato sua mãe, que geralmente essas pessoas, elas usam desses artifícios. Elas são perversas e elas usam desses artifícios. Existe alguma coisa que prepare a criança psicologicamente também nesse sentido? Se acontecer, não queremos que aconteça, mas se acontecer, fale, ninguém vai morrer. O que acontece? Isso inclusive, esse é o caminho usado pelo aliciador, pelo abusador, que é o aliciamento, que é ele tem prazer nesse preparo, que é esse growing que ele vai causar com a criança. Por quê? Porque ele precisa fazer com que aquela criança, com que aquela família se acostume com ele, na verdade, mais um pouco, né? Porque a maioria tá dentro de casa já, mas que a criança desensibilize para que ele consiga agir. E isso só acontece se tem um silêncio. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, falar sobre isso dentro de casa. Quebrar o silêncio. E quando vem essa questão das ameaças, a gente precisa ir para um outro lado, porque hoje a nossa educação tradicional, ela é toda pautada em punição. 90% dos pais ainda utilizam da violência, da ameaça, das punições, da gratificação para lidar com a educação da criança. Então, você ensina para a criança que se eu erro, eu apanho. Isso é normal. Se eu erro, eu perco um privilégio que eu tenho. E quando você usa desse mecanismo, o que a criança aprende? Meus pais me ensinam que se eu agir errado, eu vou ser punida. Então, quando eu sou abusado, eu estou agindo errado. Se eu contar, o que vai acontecer? Eu vou ser punido. E o que o abusador faz? Ele faz justamente essa conexão. Se você contar, eu vou te matar. Peraí, que se meu pai fala que se eu fizer alguma coisa errada, acontece, não acontece? Então, se eu contar pro meu pai que eu tô sendo abusado, que eu, nesse momento, estou sendo errada, porque o pior do abuso é a culpa que a criança sente. Que é pro resto da vida. A criança... Porque a gente carrega a nossa criança interior com a gente. E se você não cuida disso... É assim... A gente foi criança, mas a gente ainda continua no movimento infantil de preservar os meus pais e o abusador. E isso é um mecanismo de defesa mesmo do nosso psique. Então, se você utiliza... E é por isso que eu falo também que a educação parental precisa vir, né? Hoje eu sou defensoraça da educação positiva. Eu erro 70% das vezes tentando acertar. Mas, assim, o que eu tô conseguindo caminhar e tentando caminhar comigo primeiro, porque a educação é primeiro para mim, para depois eu conseguir reverberar para minha filha, para o meu marido, para os meus relacionamentos, é que de nada adianta eu falar... Que eu não quero que a criança entenda aquela punição do abusador, que não vai acontecer, se eu prego dentro da minha casa essa própria punição. Então, a criança ela não consegue tirar, esse é o abusador, esse é meu pai. Ela entende o comportamento. Então, se o abusador, de uma forma lógico que os pais estão usando da melhor das intenções, mas não é o caminho. A gente já sabe isso pela neurociência, que não é o caminho, as punições. Porque o comportamento da criança em estar errada, tanto para os pais quanto para o abusador, ela se sente no mesmo lugar. Se os pais punem por ela estar errada, o abusador está falando que vai punir também. Se ela contar, ela vai cometer um erro e ele vai fazer o quê? Ele vai matar os pais, vai matar ela, vai expor essa criança, principalmente adolescente, né? Que geralmente quando entra na conversa com o adolescente, ele vai falar, você está gostando. E a gente precisa falar sobre isso. É muito diferente. O adolescente é prazer, gente. É fisiológico. Os hormônios estão explodindo, né? Então não quer dizer... da adolescência. Ela não tá gostando, ela não quis. Ela sentiu prazer e ele vem e fala, eu vou falar que você quis. E aí? Então a gente precisa falar sobre esse lugar também, que não é só de ruim, não é só ruim.
Não é só ruim, é prazeroso. Principalmente quando lida com os pais, quando lida com conhecidos, são pessoas que ela ama. E o toque não vai vir com violência. É pouquíssimos os abusos que são na violência. Ela confunde carinho, ela confunde abuso, ela não sabe distinguir. Porque ele vem muito sutil. E, inclusive, eu queria poder falar do que é. O que a gente tem que entender como. Não é só a conjunção carnal. Isso eu queria te perguntar, porque essa seria a minha próxima pergunta, porque nós temos ainda, assim, no imaginário popular, a ideia de que, vamos falar o português claro, não houve penetração, então é porque não teve o abuso. E aí as pessoas, elas se acostumam com essa ideia, elas divulgam essa ideia, elas pensam assim, mas você não foi abusada. E o abuso, e aí eu gostaria que você falasse sobre isso, me corrigisse se eu estiver errada. Ele pode, inclusive, não ter contato físico nenhum. Quando a criança está exposta a um ambiente onde a privacidade dela é violada verbalmente dia após dia, onde ela é exposta a certas situações, a certos palavreados, a certas coisas que ela é exposta dia após aquilo, a pornofonia, a pornografia, mesmo que ela não esteja sendo tocada diretamente. Isso também pode ser considerado abuso? Ana, para te falar a verdade, a maioria dos abusos é nesse lugar de não ter contato físico. Porque a violência sexual, ela entra na questão do contato e do sem contato. A violência em si, ela pode ser o abuso, que é a conjunção, que inclusive é considerado, tudo é considerado abuso, estupro, tudo é considerado ali dentro do pacote. Só que a gente acha que inclusive, eles minimizam o sofrimento da criança. Porque, não, mas só encostou, só passou a mão no seu peito, só passou a mão lá embaixo. Isso não é nada não, que é isso? Você tem certeza? Então, assim, essas são frases que muitas das vezes a criança, depois de ser abusada, ainda tem que ouvir. A gente não pode, de maneira alguma, minimizar. E, inclusive, agora que eu vou relatar alguns dos exemplos do que é o abuso, pode ser que alguém fala, caramba, eu fui abusado. E nesse momento eu te peço, por favor, procure ajuda. Porque talvez a trava da sua vida inteira está justamente por isso que agora você vai ter consciência. Caramba, isso é abuso. Eu fui abusada na minha infância. Eu não sabia. E isso reverbera, a gente estava até conversando aqui antes, né? Quando a gente não consegue falar, o nosso corpo fala pela gente. Às vezes a gente é muito doente, às vezes a gente é taxado como procrastinador. E isso tudo são consequências, né, de um abuso. E aí, não é só relação sexual. Isso aí a gente já deixou claro aqui. Então, o que é o abuso? Ele precisa ter intenção sexual. E ele precisa ser realizado por uma pessoa, pelo menos... Eu tô falando agora da legislação brasileira, pelo menos 5 anos mais velho. Então, se a gente fala dos jogos sexuais. Se é um jogo sexual infantil entre duas crianças, não é considerado abuso, é considerado um jogo sexual. Porém, se tem conteúdo sexual, por exemplo, a criança teve acesso a uma pornografia ou ela foi abusada, ela vai ter um repertório sexual maior, ela vai estar... é como se fosse um abuso, mas não é por causa da idade. Ela vai estar mostrando para outra criança um repertório sexual que ela tem. E aí, vamos lá. Comentários ou conversa com conteúdo sexual, que foi o que você falou, que é a pornofonia, que é a gente está aqui falando, e eles usam muito disso, tá? Os abusadores começam muitas das vezes por esse caminho de falar pra criança, falar, pois é, sabe, a gente, beijo na boca de língua, colocar o pipiu aqui sabe, eles usam esses conteúdos e conversas sexualizadas para poder dessensibilizar a criança e a criança ficar, não chocar, porque ele vai precisar ir devagar. É igual eu falei, o toque dele não é um toque ruim, é um toque bom, prazeroso, porque para a criança é fisiológico ela sentir aquilo. Então ele não vai tocar nela de forma violenta. Então ele vai conversar, ele vai comentar com ela sobre os conteúdos sexuais. Exposição da criança à pornografia já é estupro de vulnerável. Então, se você pega e mostra para a criança uma pornografia, uma mulher pelada, um homem pelado, um sexo entre dois homens, entre duas mulheres, entre criança, porque eles usam muito disso também. Já. E aí a gente entra aqui na questão de... o aliciador envia para uma criança via digital. E é o que mais tem crescido. Os números têm crescido muito de abuso sexual digital. Muito. Porque se você expõe a criança à pornografia, você pede ela para gravar um vídeo. Isso tudo entra.
pedir foto ou nudes. Que no Brasil, eu não sei como é que tá agora, mas eu lembro que teve uma época que virou febre nas cidades pequenas exporem... Na verdade, eu até sei, porque eu recebi um caso há pouco tempo de uma cidade que teve uma situação bem peculiar na escola, de exposição de uma foto. Enfim. Então, se você pedir foto ou nudes para essa pessoa, né? Só de calcinha, só de sutiã, isso já é um abuso sexual. Se você observar uma criança em momentos íntimos, às vezes a criança tá tomando banho e tá ali observando a gretinha da porta, tem um buraquinho ali, isso é abuso sexual. Você está... E, inclusive, tem relatos de pessoas que se sentem numa perseguição a todo momento, justamente por causa disso. Porque na infância ela era observada tomando banho. E tem pessoas que têm esse tipo de fetiche. E é uma intenção sexual. Um beijo com intenção sexual. O famoso primo não é irmão, não sei se... Sim. Gente, não existe isso. Não existe isso. Primo não é irmão, realmente, mas se ele está usando do poder dele, de uma pessoa mais velha, pra te convencer a dar um beijo nele, ele tá abusando de você. Você, como criança, não raciocina, ele tá te aliciando e você deu um beijo. Talvez naquele momento você achou que você queria ou que você gostava, mas não, gente, não é. A gente precisa quebrar, inclusive, esses tipos de silêncio, onde fala que primo é irmão, onde fala que tem coisa que precisa aprender só na prática. Não existe isso. Outras coisas. Brincadeira com conotação sexual, que é quando entra nos jogos sexuais. E esse jogo sexual típico são as coisas que são esperadas na infância. A criança ter curiosidade pelo peito, a criança ter curiosidade de ver um corpo diferente do dela. Isso é típico, mas a gente não tem que normalizar. Tá, é esperado? É esperado. Então, eu preciso intervir para que isso não aconteça, né? Mas quando existe um atípico, que é quando entra, por exemplo, a criança quer ir lá esfregar uma na outra, tá errado? Onde ela viu isso? Não é conteúdo de criança. Ela quer ir lá e fazer um beijo de língua. Onde é conteúdo de criança? Ela tira aí o pipiu e vamos tentar colocar. Isso não é conteúdo de criança. Então, se a criança tem um repertório muito grande é porque ela teve acesso à pornografia ou porque ela foi abusada e ela tá tentando naquilo ali elaborar o que tá acontecendo na cabecinha dela. Ela não tem capacidade neurológica disso. Então, mostrar... esse aqui é muito forte, gente. Eu não sei quantas pessoas... Depois que eu estudei sobre isso, que eu vi que isso muito acontece. Um adulto te mostrar as partes íntimas dele. Ele ali, ereto, e no momento de uma masturbação, a criança não fez nada. Ele só tá ali te mostrando. Já atendi muita gente em gabinete pastoral. Eu sou pastora da igreja também. Sou pastora auxiliar e nessas a gente atende muita gente, conversa com muita gente. E eu fico impressionado como essas coisas, tudo que você está falando está me passando um filme pela cabeça em relação a tanta gente com quem eu já conversei. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que a criança que ela é exposta a tudo isso, principalmente, por exemplo, nesse último caso que você falou, de uma criança que às vezes vê um adulto ali numa condição erótica bem explícito, bem exposta, né? Bem explícita. Muitas crianças, elas paralisam nessa hora. Elas simplesmente, assim, congelam. E aí, assim, tem muitos adultos que... Aí a gente volta para aquela questão da culpabilização. Voltam com um peso em cima da criança. Você estava parada lá fazendo o quê? Olhando. Até porque você estava gostando de olhar. E, às vezes, a criança, até adolescente, o pré-adolescente, fica sem reação. Eu já atendi algumas pessoas assim que... quando você vai conversar com elas, você percebe que aquilo ali... Não é que ela esteja compactuando com o negócio. Só que, num momento desse, vem aquele velho ditado: quem cala, consente. São os tabus, tá vendo? São ditados feitos para que a criança... Gente, isso que daria outra live, mas eu falo que tem tantos tabus. E vai ter outra live. Vamos aprofundar o assunto. Tem tantos tabus que a sociedade constrói para proteger o adulto, que isso é internalizado dentro da gente. Isso é para proteção de quem? Do adulto. E expor a criança. Porque a criança não precisa proteger. A criança, antigamente, ela não era vista nem como um ser, era vista como moeda de troca mesmo. Quando a gente vai ver a história da infância, era uma moeda de troca. Então, e inclusive o que você falou agora, que a criança congela,
existem muitos adultos que estão congelados até hoje naquele mesmo lugar. Naquele mesmo lugar. Eu chego a arrepiar porque isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Se a gente não traz consciência, se a pessoa não sabe, às vezes a pessoa não lembra e está aqui nos ouvindo falar e vai falar, caraca, vem aqui na cabeça dela agora. Caramba, isso aconteceu, fulano, ó, veio na minha memória. Por quê? O nosso cérebro, ele encapsula tudo que é muito doloroso. E às vezes, quando a gente fala, ele engatilha. Quando ele dá esse gatilho, ele te traz. Se ele te trouxe para a consciência, por favor, procure ajuda. Porque aí você vai conseguir entender e você precisa ressignificar. Porque isso pode ser travas que você tem durante toda a sua vida. A gente está falando sobre isso. E realmente hoje o que mais a gente tem na nossa sociedade, infelizmente, são pessoas congeladas na infância. Adultos congelados na infância, congelados esperando afeto dos pais que não teve, sabe? E buscando isso de uma forma exacerbada no outro, nas relações entre pares. E aí a pessoa quer que o marido seja o pai ou a mãe dela, a esposa seja a mãe, e eles buscam essa paternidade e maternidade nas relações adultas, que ela não teve lá na infância. Então, é por isso que eu falo que não tem como eu falar de educação sexual sem falar de educação parental, sem eu falar sobre a relação dos pais com a criança, sobre como proteger. É algo que precisa ser construído antes mesmo da gravidez. Os pais precisam trazer consciência para eles antes mesmo de arrumar um filho. A gente sabe que é o ideal, né? Que a gente não vai conseguir isso, mas se você hoje está com a criança e sentir esse chamado mesmo, dá para reduzir dano, da onde você estiver. Se seu filho é adulto, dá para reduzir dano. Você consegue reduzir os danos. É só você ter coragem. Jane, agora eu gostaria de te fazer uma pergunta de como foi que porque você está aqui hoje abordando um assunto tão profundo e você já compartilhou aqui que você venceu. E muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui, elas com certeza, elas estão se perguntando como foi que você conseguiu romper o silêncio? Como foi que você conseguiu dizer, chega, e eu vou trabalhar com isso, e eu vou superar isso, e eu vou ajudar outras pessoas que sofreram disso? Como foi do dia em que você abandonou aquele quarto escuro e saiu para a luz? Inclusive, é uma analogia, né, que a gente precisa trazer do quarto escuro, que é o silêncio. Se você está dentro de um quarto escuro, desliga todas as luzes. A gente está aqui nesse ambiente, desligou todas as luzes. Eu não vou conseguir ver as câmeras que estão na nossa frente, a mesa, eu não sei onde eu posso andar, onde eu não posso, onde é a saída ali. Inclusive está escrito de emergência, mas a gente não consegue enxergar. E é justamente nesse silêncio, nesse quarto escuro que as nossas crianças hoje estão. E se dentro desse quarto escuro, dentro da família, do ambiente familiar, ainda existe briga, existe violência, existe punição, existe violência física, existe ainda uma outra questão, que é a névoa, que entra dentro desse quarto. E mesmo que a gente vá lá e acenda a luz desse quarto, a criança não vai conseguir enxergar, porque vai ter essa névoa toda que confunde ela sobre aquilo. Então, o que é o nosso ideal, né? É realmente trazer luz, que é quebrar o silêncio, quebrar esse tabu sobre falar de educação sexual, de educação emocional, enfim. O dia que a nossa filha nasceu, que a minha filha nasceu, que eu olhei pra ela e falei, caramba, peraí, porque a maternidade, o parto da mulher é o terceiro renascimento. A gente fala que a gente tem o nascimento nosso, a adolescência, que é o segundo nascimento, e as mulheres têm o privilégio de ter o terceiro, que é no parto, que é na maternidade. Quando você abre esse portal mesmo da maternidade, o que vem pra você? No seu, principalmente perpério, vem as sombras. As coisas que a gente não olhou antes da gente ser mãe. E veio muito forte em mim essa questão das minhas sombras, né? De que eu não queria, eu já estava nesse movimento de não querer dar pra minha filha educação tradicional violenta, punição, enfim, eu já não queria bater, mas eu ainda não tinha o caminho. E aí a gente veio pros Estados Unidos, a gente chegou aqui nos Estados Unidos, eu, meu marido e ela. E eu falo que aqui pra mim foi um encontro com o meu vazio. Por quê? Enquanto você tá no meio de outras pessoas, você ainda consegue maquiar o seu vazio. Mas quando a gente chegou aqui, que eu tive que me encontrar, eu falo que eu me encontrei no meu vazio aqui nos Estados Unidos. E aí me veio eu falo, caramba, agora não tem ninguém pra apoiar, o que eu vou fazer? E aí eu fiquei, eu vou precisar estudar sobre, e aí eu falei, não, realmente, eu quero proteger
A minha filha. Primeira filha, gente. Não, eu não vou ser hipócrita de falar que não. Primeiro foi minha filha. Mas quando eu vi que de nada eu ia menos do que enxugar gelo, eu protegendo a minha filha. Eu sei que se cada um mudasse uma pessoa, seria ótimo. Mas a gente sabe que no cenário ideal hoje, a gente não tem essa consciência ainda. A gente está caminhando para isso. Então eu falei, eu preciso trabalhar com parentalidade. Comecei a estudar sobre parentalidade. Comecei a fazer terapia. Aí eu comecei a entrar realmente nas minhas sombras, nos meus abusos. E quando eu consegui ressignificar, eu falo que ressignificar é eu poder falar sem chorar. Pra mim é isso, porque eu nunca consegui falar sem chorar. E eu consegui ressignificar. Existe um caminho, é terapia, sabe? É você entender você, é você se acolher, principalmente, porque antes de qualquer coisa, a culpa não foi minha e a culpa nunca é de quem sofreu o abuso. A culpa é sempre do abusador. Né? O que a gente precisa trazer é o quê? Tá, aconteceu. Eu vivi 28 anos da minha vida caminhando com isso nas minhas costas. E aí eu resolvi ressignificar. Quando eu ressignifiquei, o que eu fiz? Eu tirei o fardo, eu coloquei aqui, falei, agora é minha responsabilidade, eu peguei a minha dor e falei, agora eu vou levar isso pro mundo. Porque eu carreguei algo nas minhas costas que eu não precisaria ter carregado. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que esse assunto for tratado dentro de casa. Né? E que a gente tirar esse tabu. E principalmente o que muito acontece. Os abusos acontecem entre família. Então, quando o abuso acontece entre família, a gente entra numa outra questão. Se eu falar, eu tô expondo a minha família. Aí a minha família, que às vezes é uma família perfeita, tá sendo exposta. Vai ruir o castelinho de areia. E infelizmente, a gente ainda tem a cultura de proteção do adulto. Quando você olha para esse lugar de proteção da família, a única pessoa que teria que ser protegida, que é a criança, tá ali vulnerável. Ninguém tá olhando para ela. Ninguém tá vendo o que aconteceu com ela, que vai ser a infância é o lugar que a gente pisa o resto da nossa vida. Tá todo mundo protegendo o adulto abusador e deixando a criança totalmente desamparada. Então, assim, a minha dor realmente virou potência para eu conseguir enxergar uma possibilidade de eu ir ali e falar, caramba, vamos tentar. Tem outra forma, a gente pode mudar, a gente pode falar. Isso não é algo que pode ser tabu. Não pode, gente. E quando a gente sente, eu falo que quando a gente sente, a gente sente a consequência, parece que aquilo ali arde assim dentro da gente. A gente realmente, pra mim, foi um propósito que Deus me entregou na minha mão. Vai e leva. Vai e leva, porque as pessoas não precisam passar por isso. Eu volto novamente às minhas experiências de aconselhamento. E aí, eu gostaria de perguntar, porque uma coisa que a gente percebe muito é que a terapia, ela influencia, ela incentiva a questão de você falar. A cura, ela passa pelo falar. E ela passa pelo falar com, se possível, não sempre, mas se possível, com as pessoas envolvidas. Se é em família, a família precisa ter uma certa... eu não digo que você é obrigado, eu não sou especialista da área, eu não posso falar profundamente sobre isso. Mas em um certo ponto a fala ela é necessária. Você trazer para fora e falar sobre o assunto. E há aqueles terapeutas, aqueles profissionais da área que incentivam inclusive o confronto. O confronto mesmo para você passar por aquela, de preferência, catarse, que vai trazer alguma espécie aí de cura para a pessoa através desse processo. Como é que você se viu nesse processo, nessas nuances seguidas aí pela terapia que trata desse assunto? Eu quero até agradecer aqui de forma pública para minha terapeuta Fábio, que virou minha amiga, assim, porque eu falo com ela que a grande responsável depois da minha ação, da minha responsabilização, é justamente ela que pegou na minha mão e me levou para um lugar que eu não imaginava conseguir. Quando a gente fala sobre essa questão de a fala ser um lugar de necessário, primeiro, tem pessoas que nem sabem que foram abusadas, igual a gente estava falando aqui, vai ter consciência agora. Então, eu falo que a cura, que essa ressignificação, cura, entre aspas aqui, ela vai passar pelo corpo, não é nem pela fala. Então, as terapias, para elas conseguirem ressignificar traumas, precisam ser terapias psicossomáticas, que vai trabalhar com o corpo, porque a gente sente o trauma. Quando a gente fala de trauma, a gente fala de dor, eu mesmo senti o meu na barriga. Eu senti aquela sensação de quando a gente está muito nervoso e que
tá com muita raiva e fica com aquela coisa no estômago, assim, da barriga. Eu senti o meu na barriga. Então, eu nunca tinha reparado. A gente sente no nosso corpo. A gente demonstra com doenças. Eu não sei quantas vezes, só de cirurgia, eu fiz 4 cirurgias na minha vida. Eu tenho 30 anos de idade. Então, assim, o meu corpo sempre falou, mas eu nunca escutei. Então, antes mesmo da gente falar, antes da gente confrontar, quando a gente pega a responsabilidade para nós do que aconteceu com a nossa vida, com a nossa história, eu coloco os meus pais na responsabilidade deles, não culpa, responsabilidade. Olha, isso é responsabilidade de vocês. Mas não necessariamente eu preciso verbalizar para eles, eu não preciso confrontar. Por quê? Eu vou trazer para mim a minha responsabilidade, da minha cura, da minha caminhada, da minha ressignificação. Então, esse confronto vai precisar acontecer se eu sentir no meu íntimo. Mas não necessariamente... É igual Jesus não é uma fala, regra. A gente não tem que pedir... O perdão, ele independe da pessoa querer saber. Então, eu preciso ressignificar para mim. Se eu acho que eu preciso realmente sentar e conversar, que é algo muito bacana de ser feito, falar, olha, aconteceu isso, poderia ter sido diferente, né? Não de um lugar de apontar o dedo, porque muitas das vezes quando a gente age na raiva, que é o que muito acontece... Ah, mas você podia ter feito diferente. Foi culpa sua. Eu fui abusada porque você não olhou pra mim. E é muito desse lugar que a gente fala. Quando a gente ressignifica, que a gente processa isso dentro da gente, a gente não tem necessidade de externalizar. Assim como o perdão. A gente não precisa falar, olha, eu te perdoo. Não, eu sinto aquilo. Então, é um movimento muito particular, mas que no meu caso não aconteceu esse confronto, né? E não... Pra mim, não tem necessidade, eu já resolvi comigo mesmo. E a minha forma de confrontar é levar pro mundo o que eu não quero que aconteça com... Gente, eu não quero assim... Eu brinco e falo, mas é uma verdade. Nem com quem fez isso comigo eu desejo. Nem com quem eu fiz isso comigo eu desejo. Porque são consequências que a gente não tem ideia, sabe? Não é só sobre travas, não, são N coisas que não tem nada a ver, teoricamente, não conecta com isso, mas que a gente tem que, dia após dia, ir falando, eu tô segura, eu tô aqui, tá tudo bem, né, e é uma descoberta todo dia. Então, assim, é um movimento que tem que ser muito pessoal, precisa, não tem como, a pessoa que sofreu abuso, ela precisa se conectar com uma pessoa para ajudar, um psicoterapeuta. Ela precisa procurar ajuda, porque não depende só de mim querer. Aí é que, para mim, a questão da fala que cura, ela se encontra, por exemplo, no seu caso, ela se encaixou nesse momento. Da psicoterapia. Com a psicoterapia. E isso foi suficiente para você? Sim. Eu não precisei confrontar. Não precisou passar pela conversa com outras pessoas envolvidas. Você foi suprida emocionalmente com a conversa na terapia. Isso. E muitas das vezes pode acontecer de a pessoa não falar, não verbalizar, mas quando ela traz o sintoma, que é onde ela sente no corpo, a terapeuta, no meu caso, que eu trato é MDR, né? Que é uma forma de reprocessamento que usa a bilateralidade do cérebro, por isso que eu falo que é importante ser um não adianta ser só terapia falada, precisa ser sentida no corpo. Então, quando eu falo, olha, eu não quero falar eu quero falar só onde eu tô sentindo. Você tá sentindo aonde? Na barriga. Ela tá tratando trauma. Sem eu precisar falar do abuso. Porque muitas das vezes, se o terapeuta não tem a especialização em trauma, quando a pessoa fala, inclusive é vitimizante, retraumatizante, dependendo da abordagem. Porque você lembra, você sente. Quando você verbaliza o seu abuso, você sente ele de novo no seu corpo. Então, você reforça aquilo ali. Então, por isso que tem que ser muito bem acompanhado. E tem que ser na terapia. Não adianta a gente falar para o mundo, tem que ser acompanhado, tem que ser tratado, tem que ser direcionado, porque senão a gente vive, como eu falei, congelados lá naquele momento daquele abuso, lá na nossa infância. Se você não acompanha e não ressignifica, você fica congelado no seu trauma. E aí, assim, eu acho que é interessante a gente falar sobre os efeitos desse congelamento, as extensões desse congelamento. Que
que afeta a vida social. Pessoas que às vezes estão no 3º, 4º, 5º, 10º casamento e não conseguem identificar a origem do problema, e o culpado é sempre o outro, e não consegue se acertar com ninguém. Pessoas que começam e nunca terminam. Pessoas que têm sérios problemas na vida financeira. E assim, por mais brilhantes que sejam. Eu conheço pessoas brilhantes que têm problemas seríssimos da vida financeira. E numa dessas conversas a gente acaba descobrindo que a pessoa ela é refém aí de algum abuso que sofreu no passado e que ela não consegue acertar na vida. Ela não consegue ressignificar e é tão curioso que quando essa trava é ressignificada, o abuso é ressignificado, a pessoa não precisa fazer nada além do que ressignificar o trauma. A vida financeira dela vai andar, a vida profissional dela vai andar, a vida sexual dela no casal vai andar, porque muitas travas também relacionadas a abuso estão dentro dessa vida sexual. E é importante falar sobre isso, porque principalmente mulheres, né, que têm muita dificuldade nessa relação, ou é muito ou é nada. É muito polar, sabe? Essa polaridade existe muito. Ou a mulher realmente é travada, ou a mulher nunca teve prazer, porque o que mais tem de vítimas de abuso é justamente isso, de mulheres que nunca nem sabem o que é isso. Faz por obrigação do casamento. Então, é social, é psicológico, é relacionamentos. O que a gente fala que o principal é o meu relacionamento com a pessoa, porque a sexualidade é isso, né? É como eu me ponho no mundo. Como eu tenho prazer no mundo. Se eu fui afetada na minha sexualidade lá na infância, eu não construí isso. Isso para não falar, a gente falou aqui de vários sintomas, vários efeitos desse congelamento e da vida sexual, às vezes, de uma mulher é travada e tudo isso, para não falar do envolvimento com drogas. Na dependência química, na dependência do álcool. Eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, elas têm uma dependência séria com álcool, e aí, às vezes, está lá atrás, só que são pessoas que você senta, conversa com elas, parece que não tem dependência. É normal. Mas, assim, são aquelas que, às vezes, bebem para cair final de semana e tem um problema, sabe, assim. E se iludem. Não, eu não tenho problema com o alcoolismo. Se eu quiser parar amanhã... Se eu quiser, eu paro, sabe? Mas tem um problema. Tem um problema porque não consegue ficar sem durante determinado período. Tem um livro do Gabo, eu vou trazer muito o Gabo, porque assim, eu sou apaixonada com ele. O livro chama Vício, o Reino dos Fantasmas Famintos. Ele fala que... Para ele não falar 100%, ele fala que 99% das pessoas... Ele é do Canadá, ele trabalhou em Vancouver num hospital que tratava dependentes químicos. E lá no Canadá tem a política de clínicas que eles recebem para as pessoas virem pegar a receita da droga que ela precisa e usar. Aí entra na questão do social, que a gente estava falando, das vulnerabilidades, né? Que eles entendem que é uma doença. Não é um vício que a pessoa quer porque ela quer e é escolha. Não é escolha, gente. Vício não é escolha. É consequência. E aí, ele trata que 99% das pessoas que são viciadas em droga foram de alguma forma abusadas. Ou violências que ela sofreu na infância, ou abuso sexual. Então, está totalmente ligado os abusos, as violências da infância com a pessoa desencadear o uso. Vai ter pessoas que vão ser abusadas e que não vão desencadear? Vão. Mas se a pessoa tem predisposição, vai fazer. Ela vai para o mundo das drogas. Por quê? É um refúgio. É um lugar que ela se sente segura, que eles relatam, as pessoas que usam, falam. Enquanto eu estou ali sob efeito, eu esqueço. Eu não preciso estar aqui, ó, no meu racional. Uau. Bom, eu teria muito mais coisa para te explorar aqui. Explorar no bom sentido, lógico, mas para explorar de você, assim, de todas as formas. E eu, de minha parte, já quero prometer a parte 2 dessa conversa. Eu fico e eu feliz. gostaria muito que nós terminássemos aqui, já no final, nos bastidores, acertando os detalhes para esse segundo encontro. Eu fico feliz de ter conseguido trazer. Eu confesso que é um assunto que a gente tem que tomar cuidado da forma de abordar para não colocar mais culpa, né, nos responsáveis, nos pais e nos adultos também, que hoje nós somos. E trazer mesmo a responsabilização, a consciência, falar que existem outros caminhos, né, de educação infantil, existem outros caminhos de educação sexual, existe como trabalhar isso. A gente precisa pegar a responsabilidade mesmo e falar, peraí, eu vou cuidar disso.
Eu preciso aprender para eu poder passar. A gente não ensina o que a gente não sabe. A gente não consegue transferir para o outro o que a gente não conhece. Então, a partir do momento que você buscar conhecimento, você vai transferir para todos que estão ali à sua volta. Pelo menos 3 pessoas ao seu redor você vai conseguir atingir. E eu fico feliz mesmo de conseguir entregar aqui um pouquinho, né, desse assunto, desse tema. E espero que não seja somente esse episódio que você está escutando hoje o único contato que você vai ter. Que seja algo procurado, procure ajuda se você não consegue, tem dificuldade de falar sobre. Existem profissionais que trabalham com isso, educadores parentais, educadores sexuais, que trabalham com essa linha de educação sexual, de educação emocional, tanto na verdade, o educador parental é para a parentalidade, é para a relação dos pais com os filhos. E não só a educação emocional, também lidar com o comportamento das crianças de uma forma positiva, enfim. Existem caminhos e eu espero ter deixado para vocês aqui sobre essa importância, né, de quebrar o silêncio, que a gente precisa ter essa consciência mesmo, de falar. Isso não vai fazer com que a criança procure, gente. Pelo contrário, vai proteger. A gente só protege através da educação. A gente só protege através da fala, de falar, de mostrar, de ensinar. E ninguém melhor do que nós, pais, nós que amamos aquela criança, falar sobre da forma que precisa ser instruir. Falada, justamente. Bom, no nosso próximo bate-papo já podemos definir uma pauta, tipo, para falar alguma coisa sobre a relação dos vícios com o abuso e você trazer todo o arcabouço teórico ao qual você já tem acesso e conhecimento e definir o que é vício, porque como nós estávamos falando aqui, tem muita gente que está no vício e não se dá conta. Então, eu acho que vai ser muito legal a gente conseguir explorar outros temas que vai instruir bastante os nossos seguidores, vai conscientizar mais a população. Com certeza, Ana. Já está aceito o convite. Ótimo, perfeito. Já está aceito. Promessa é dívida, já conseguimos. É dívida. E só lembrando, aí pessoal... eu queria te perguntar como é que faz para adquirir o e-book. Se for possível, até colocar o link mesmo. Sim. Dentro do vídeo que vocês vão disponibilizar no canal. Pode colocar o link dentro, o e-book dentro do link de vocês podem disponibilizar. Quanto mais divulgar, melhor. Isso. Ou se caso vocês preferirem também, a gente pode criar uma forma de envio através do WhatsApp não sei. E você quer disponibilizar seu contato aqui pra gente? Eu tenho, né? Na verdade, a gente está construindo, eu estou ressignificando, porque eu era cantora. Na verdade, eu sou cantora, né? A gente nunca deixa de ser. Não, durante o programa deu para perceber, assim, o contraste entre a voz dela e a minha cantando é impressionante. Eu estou trazendo essa minha musicalidade pro lúdico, então eu tô nessa caminhada e a gente está reestruturando, repaginando todo o meu trabalho, que era voltado para música, para o sertanejo, e agora a gente está voltando para aqui. Mas a gente já tem o educareproteger.org, que é onde a gente vai trabalhar todas essas temáticas. Eu vou ter um blog lá para falar sobre esses assuntos, parentalidade, educação sexual, educação emocional, enfim, sobre todas essas nossas nuances, né, da paternidade e da criação de crianças e adolescentes. Porque realmente, gente, eu vesti a camisa de defensora. Eu vesti a camisa. E eu me disponibilizo, quem quiser me procurar no direct, quem quiser conversar comigo, pode passar meu contato. Eu faço isso de coração. Okay. Quantas pessoas eu puder atingir, dessa forma eu quero atingir. E eu quero deixar aqui uma mensagem para nós mesmos, adultos, né? Para mim também, porque eu acho que toda vez que a gente fala, a gente também se escuta. E isso para mim tem que ser reforçado todos os dias. A nossa função, quando a gente faz essa educação preventiva com as nossas crianças, não é de impedir. Isso nunca vai conseguir. A gente nunca vai ter. E a gente também não pode colocar as nossas crianças dentro de uma bolha. Então, assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso ensinar. A minha função não é impedir que o abuso aconteça, mas eu preciso que a minha criança tenha certeza de que ela vai ter, dentro da minha casa, dentro da nossa casa, um lugar de chegar e falar. Um lugar de fala, sabe? Que através do meu vínculo com ela, que através do meu canal de comunicação aberto, que através da minha forma de falar sobre o assunto, que isso seja um lugar de segurança. Um lugar seguro. Para a criança chegar e falar, pai, mãe, isso aqui está acontecendo comigo. Foi meu vô, foi meu primo, foi seu irmão, foi meu tio. E esse lugar só é construído se tiver um vínculo muito forte. E esse primeiro lugar é vínculo seguro entre os pais e a criança. Um canal aberto de comunicação que as crianças possam falar. E isso é feito através de quê? Sistemático. Toda semana eu vou ler um livrinho ali sobre educação sexual com a criança. Eu vou abrir um canal de comunicação com ela. Filho, como é que é? Como é que você sente? Quando você tá com raiva, é abrir esse canal. E, principalmente, falar. Falar.
sabe? Que a criança te veja falando, te veja comentando sobre aquilo. E que ela tenha na sua casa, no seu lar, esse porto seguro que ela precisa. E que muitas das vezes vai ser um lugar, infelizmente, não é um lugar de segurança, mas que dentro do nosso lar a gente possa construir esse lugar de segurança para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Amém. Deixa aqui teu contato, então, pra gente. Fala aqui pra gente teu contato. Vou deixar hoje o meu Instagram é _educar e proteger. Mas a gente está fazendo a repaginação e provavelmente a gente vai trocar, mas quem tiver lá no Educar e Proteger vai conseguir acompanhar nosso novo perfil. E o website já está no ar? educareproteger.org. Está em construção. Já está em construção. Então, pode me chamar, fiquem à vontade. Eu amo falar sobre isso, acho que ninguém percebeu. Eu amo falar sobre isso e principalmente falar sobre relações respeitosas, que eu acho que é o caminho, sabe? Antes de falar sobre educação sexual, é falar sobre educação respeitosa dentro da nossa casa. Ok, muito obrigada. Obrigada pela coragem de tocar no assunto, de falar a respeito e de abrir esse caminho para que muitas pessoas entendam que você precisa falar, você precisa educar, você precisa falar sobre isso para educar quem precisa receber essa educação. Muito obrigada. Obrigada, gente. Educar é proteger. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Eu te vejo no próximo Algo a Dizer.